Então, recapitulando o que nós estamos vendo, nós estamos falando sobre os sistemas energéticos. Falamos primeiro sobre o sistema ATP-CP, que é o sistema mais rápido para atividades físicas mais explosivas, que duram muito pouco, duram até 10 segundos, e ele ocorre na ausência de O2. Depois falamos o segundo sistema, que é o sistema anaeróbico lático. Esse sistema ocorre também na ausência de O2. E ele dura um pouco mais do que o primeiro, do que o ATP-CP. Ele dura em torno de 3 minutos. O combustível principal é o carboidrato desse sistema. E agora o terceiro sistema é o sistema oxidativo, ou conhecido também como sistema aeróbio. Ele acontece na presença de O2. O sistema aeróbio, ele é muito utilizado quanto maior for a duração do exercício físico. Então, ele é utilizado para exercícios físicos longos, de intensidade moderada, de baixo a moderada. E ele dura horas, né? Cujo substrato desse sistema é o glicogênio, a glicose e a gordura. Né? A gordura é a maior fonte de energia, uma vez que os depósitos de gordura são ilimitados. Então, esse sistema, ele utiliza como substrato a gordura, ele utiliza como substrato o carboidrato e também a proteína, em situações de dificuldades, né? Aquela pessoa, aquele atleta que tem um treino adequado, ele não utiliza a proteína como fonte de energia. Então, o metabolismo aeróbio, ele vem dos macronutrientes, forma a glicose. A glicose no citoplasma da célula vai sofrer o processo de glicólise, que é a quebra da glicose até piruvato. Essa quebra da glicose até piruvato compreende 10 reações. Formou o piruvato, se tem oxigênio, esse piruvato forma acetil-CoA e entra para o ciclo de Krebs. Se não tem oxigênio, ele vai formar o ácido lático. Então, como nós estamos falando do metabolismo aeróbio, que é aquele que ocorre na presença de O2, nós temos o ácido pirúvico, que forma o acetil-CoA, molécula de acetil-CoA, que é o ponto comum de entrada para o ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs, ele gera a energia, o ATP. Como nós temos a glicose, forma 2 moléculas de ácido pirúvico. Então, cada molécula de glicose vai dar 2 voltas no ciclo de Krebs, como a gente pode ver nesse gráfico, nessa figura. Então, nós temos uma volta do ciclo de Krebs, que vem de um ácido pirúvico, e em seguida mais uma molécula de ácido pirúvico, dando mais uma volta no ciclo de Krebs. Como resultado disso, nós temos um ciclo no ciclo de Krebs, uma molécula de ácido pirúvico forma um ATP, 3 NADs e um FAD. Como uma glicose gera 2 moléculas de ATP, então como uma glicose gera 2 moléculas de ácido pirúvico, cada molécula de ácido pirúvico no ciclo de Krebs, como são 2 moléculas, a gente vai ter 2 ATPs, 6 NADs e 2 FADs. Então, e aí depois do ciclo de Krebs, nós temos no ciclo de Krebs a cadeia respiratória. O que é essa cadeia respiratória? É quando ocorre a transferência dos elétrons e forma exatamente o ATP. Então eu tenho que o NAD, que é o carregador de elétrons, ele forma 3 ATPs e o FAD 2. Então, no total nós temos que na conversão da glicose até ácido pirúvico, nós temos a liberação de 2 ATPs. Na fase anaeróbia, né, nós temos a formação de 2 NADs.
Lembra que eu falei agora há pouco que cada NAD vai produzir 3 ATPs? Se eu tenho 2 NADs, eu vou produzir 6 ATPs. Na formação do acetil-CoA, que é a molécula de entrada no ciclo de Krebs, eu tenho também a formação de 2 NADs. Cada NAD forma 3 ATPs, então eu vou ter 6 ATPs. No ciclo de Krebs, eu tenho liberação de 2 ATPs, eu tenho a liberação na cadeia respiratória de 6 NADs. Se cada NAD forma 3 ATPs, nós teremos 18 ATPs no ciclo de Krebs, na cadeia respiratória. E também na cadeia respiratória, a gente forma 2 FADs. Se cada FAD produz 2 ATPs, se eu tenho 2 FADs, eu vou produzir 4 ATPs. Saldo final do rendimento do energético do ciclo do sistema aeróbio são 38 ATPs, enquanto que a fase anaeróbia produz apenas 2 ATPs. Então, por isso que eu digo que quanto maior a atividade física, mais energia eu preciso, mais dependente do sistema aeróbio eu estou. Uma vez que o sistema anaeróbio, na ausência de O2, produz apenas 2 ATPs. Então, o sistema aeróbio, ele inicia com a glicose sofrendo o processo de glicólise e formando ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, na presença de O2, ele entra para o ciclo de Krebs e na ausência de O2 ele forma o acetil-CoA. O acetil-CoA, então, é a molécula comum de entrada no ciclo de Krebs. E ele vem de onde? Ele vem do carboidrato, ele vem da gordura e ele vem da proteína também. Então, o sistema aeróbio, que ocorre na presença de O2, ele é usado em exercícios de intensidade leve ou moderada, de longa duração. Quanto mais tempo eu permaneço fazendo exercício físico, mais eu estou dependente do sistema aeróbio. O sistema predominante, o substrato predominante é o carboidrato e a gordura. Então, nos primeiros 10 segundos de um exercício físico, nós temos o uso do sistema ATP-CP. Acima de 10 minutos, nós temos o uso do sistema lático. E quanto maior o exercício, quanto maior a duração do exercício físico, mais eu necessito do sistema aeróbio. Então, maior que 5 minutos, a gente tem a dependência do sistema aeróbio na presença de O2. Então, resumindo toda essa parte, o sistema aeróbio, o sistema anaeróbio alático, que é o sistema ATP-CP, ele tem uma duração altíssima, no máximo 10 segundos, e a fonte energética é o ATP-CP, ou seja, o adenosina trifosfato, creatina fosfato. O sistema anaeróbio lático, onde há a formação de ácido lático, ele tem uma intensidade alta, não altíssima como o ATP-CP. Ele tem uma intensidade alta, ele vai de 15 segundos até 2 ou 3 minutos no máximo, e a fonte energética é o carboidrato. O O2, ele é insuficiente e a produção de lactato é muito alta. E o terceiro e último sistema, que é o sistema aeróbio, ele tem uma atividade, uma intensidade de baixa a moderada, uma duração de horas, acima de 3 minutos até horas. A fonte energética são os macronutrientes. O O2 é suficiente para realizar aquela atividade física e a produção de lactato é baixíssima. Lembrando que as pessoas que têm treino, que são treinadas, têm uma formação de lactato menor do que as pessoas que não têm treino. Então, esse slide, ele mostra esse resumo de maneira bastante didática e prática para a gente entender os 3 sistemas energéticos. Uma outra coisa importante que muitas vezes as pessoas pensam, e como eu também só falei até agora da participação dos macronutrientes no metabolismo energético,
Isso não é verdade. Os micronutrientes também participam ativamente do metabolismo energético. Então, nós temos, por exemplo, a participação do complexo B na formação do ATP. Todas as vitaminas e minerais, esse slide, a função das vitaminas hidrossolúveis no metabolismo, mostra a participação das vitaminas e minerais nessa produção de ATP. Então, nós temos aqui na quebra das gorduras, para entrar no ciclo de Krebs, nós temos a participação do ácido pantotênico, da tiamina, da biotina, da niacina. Na quebra do carboidrato para formar a glicose, ácido pirúvico e entrar no ciclo de Krebs, nós temos a participação da tiamina, biotina, niacina, ácido pantotênico. Todas essas são vitaminas do complexo B. Na quebra da proteína, em casos de necessidade, se o indivíduo tiver que usar essa proteína como fonte de energia, a gente também tem a participação de micronutrientes. Nós temos a participação de vitamina C, de ácido fólico, de vitamina B6, de vitamina B12. Tudo isso participa da conversão da proteína até acetil-CoA para entrar no ciclo de Krebs. Então, nós temos que avaliar todas essas questões. A demanda energética é importante para o exercício físico, sim, mas atender a necessidade de micronutrientes também é fundamental. Agora há pouco, falando do ciclo de Krebs, eu falava das moléculas carreadoras de elétrons, o FAD e o NAD. Só para a gente entender, o NAD é uma molécula que tem como molécula precursora a niacina, que é uma vitamina do complexo B. E o FAD, ele tem como precursora a riboflavina, que também é uma vitamina do complexo B. Então, a gente vê as vitaminas participando ativamente do processo energético, dos sistemas energéticos do nosso organismo. Existe uma questão que a gente também trabalha muito com o atleta, que é o consumo máximo de O2, né? Esse consumo máximo é o volume máximo de O2 que vai ser captado, transportado e utilizado. Ele proporciona uma medida quantitativa da capacidade do indivíduo para ressíntese aeróbica. Ele está relacionado ao gasto energético durante o exercício. Então, nós temos, quanto mais O2, maior a capacidade de sustentar o esforço, né? Então, o sistema aeróbico, ele está diretamente relacionado com as atividades físicas de longa duração. Então, quanto mais o exercício físico se prolonga, mais a gente é dependente do sistema aeróbio. E existe um limiar aeróbio. Esse limiar aeróbio é aquele momento, o limiar anaeróbio é aquele momento em que a gente não consegue mais captar o oxigênio. E aí, se a gente tiver treino, a gente continua fazendo exercício, mesmo na ausência do O2. Se eu não tenho treino, quando eu atinjo esse limiar anaeróbio, é o momento em que eu entro em exaustão. Então, o limiar aeróbio é exatamente aquele limite de intensidade para o exercício aeróbio. Ou seja, aquele momento que eu não dou conta mais, eu não consigo mais captar o oxigênio suficiente, mas como eu sou bem treinada, eu continuo fazendo o exercício físico, mas na ausência de O2. Quando eu não sou bem treinada, é exatamente esse momento que eu entro em exaustão. Para finalizar toda essa parte de bioenergética, de metabolismo, de sistemas energéticos, eu queria dizer que é importante, as estratégias nutricionais são fundamentais para modular isso tudo, mas para modular, não para anular essa condição de estresse. Então, nós conversamos que o exercício induz a uma situação de estresse. As estratégias nutricionais vão modular e não deixar esse estresse ficar de forma crônica. Mas eu não posso, com as estratégias nutricionais, anular esse estresse, uma vez que ele é importante para que aconteça uma adaptação e, consequentemente, a hipertrofia muscular.